No início do século XVI, Portugal olhava para o Ocidente. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, dividia o mundo entre Portugal e Espanha. As terras a leste pertenciam a Portugal, as terras a oeste, à Espanha. Portugal já explorava a costa da África. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegava ao Brasil. A nova terra prometia riquezas. O pau-brasil, a princípio, atraiu os portugueses. As expedições seguintes confirmaram: o Brasil era vasto e cheio de perigos. Os nativos muitas vezes eram hostis. As doenças tropicais, implacáveis. Os franceses, rivais de Portugal, também ameaçavam a posse da terra. Portugal precisava agir rápido. Era necessário colonizar o Brasil antes que fosse tarde. As primeiras tentativas de colonização, entre 1530 e 1534, foram marcadas por desafios. Aprender com os erros seria fundamental para o sucesso futuro. Os primeiros encontros entre portugueses e indígenas no Brasil foram marcados pela curiosidade mútua. Os portugueses, ávidos por riquezas, viam nos indígenas uma fonte de mão de obra. Os indígenas, por sua vez, se deparavam com uma cultura completamente diferente. As relações, inicialmente pacíficas, logo se transformaram em conflitos. A exploração do pau-brasil, por exemplo, gerou revoltas indígenas. Em 1530, uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza aportou no Brasil. A missão era clara: expulsar os franceses, estabelecer núcleos de povoamento e encontrar ouro. A fundação de São Vicente, em 1532, marcou o início da colonização portuguesa em terras brasileiras. A partir de São Vicente, os portugueses começaram a explorar o interior do Brasil. Aos poucos, o Brasil começava a se revelar aos olhos dos portugueses. Em 1530, o rei de Portugal, D. João III, nomeou Martim Afonso de Souza para liderar uma expedição ao Brasil. Souza, um navegador experiente, tinha a missão de expulsar os franceses, explorar o litoral e estabelecer os primeiros núcleos de colonização. A expedição, composta por 5 navios e cerca de 400 homens, partiu de Lisboa em dezembro de 1530. Os portugueses enfrentaram tempestades, doenças e a resistência dos indígenas. A expulsão dos franceses, a fundação de São Vicente e a exploração do litoral foram passos importantes para a consolidação da presença portuguesa na América do Sul. Os relatos da expedição, com descrições detalhadas da fauna, flora e dos povos indígenas, despertaram o interesse pela nova terra. A promessa de riquezas e a vastidão inexplorada do Brasil atraíram cada vez mais portugueses para a aventura colonial. A expedição de Martim Afonso de Souza, que partiu de Lisboa em dezembro de 1530, enfrentou inúmeros desafios ao longo de sua jornada. Tempestades, doenças e a falta de alimentos eram constantes ameaças aos navegadores. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses se depararam com um território vasto e desconhecido. Os franceses, rivais de Portugal na corrida colonial, já haviam estabelecido entrepostos comerciais no litoral brasileiro. A expedição de Souza, com determinação, conseguiu expulsar os franceses de alguns pontos estratégicos da costa, garantindo a posse da terra para Portugal. São Vicente, o berço da colonização portuguesa no Brasil. Em 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. A escolha do local levou em consideração fatores estratégicos. A região possuía terras férteis, propícias à agricultura, e uma baía que oferecia proteção natural para os navios. A vila, inicialmente um pequeno povoado, cresceu rapidamente com a chegada de colonos portugueses. A agricultura, principalmente a cana-de-açúcar,
se tornou a principal atividade econômica da região. São Vicente, além de ser um centro agrícola, se tornou um importante polo de difusão da cultura portuguesa no Brasil. Seção 6. O doce império cana-de-açúcar e o início de uma economia conturbada. A cultura da cana-de-açúcar, introduzida no Brasil no século XVI, rapidamente se tornou a principal atividade econômica da colônia. As terras férteis e o clima favorável do litoral brasileiro se mostraram ideais para o cultivo da cana. A produção de açúcar, em pouco tempo, se tornou um negócio lucrativo. Portugal, com a produção açucareira brasileira, passou a abastecer o mercado europeu. Inicialmente, os portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena. No entanto, a resistência dos nativos à escravidão levou os colonizadores a buscar outra solução: o tráfico de africanos escravizados. O tráfico de africanos escravizados, uma das páginas mais sombrias da história do Brasil, deixou marcas profundas na sociedade brasileira. A economia açucareira, apesar de ter impulsionado o desenvolvimento da colônia, também gerou dependência. A dependência do trabalho escravo, por sua vez, atrasou o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Capitanias hereditárias. Uma aposta arriscada na vastidão brasileira. Em 1534, o rei Dom João III decidiu dividir o Brasil em faixas de terra. Essas faixas, chamadas de capitanias hereditárias, foram entregues a donatários. Os donatários eram, em geral, nobres portugueses. Eles recebiam a posse da terra e o direito de explorá-la. Em troca, deveriam colonizar a região, fundar vilas, construir engenhos e defender o território. O sistema de capitanias hereditárias tinha como objetivo acelerar a colonização do Brasil. No entanto, o sistema se mostrou ineficiente. Das 15 capitanias hereditárias criadas, apenas 2 prosperaram: São Vicente e Pernambuco. Governo geral, centralizando o poder para consolidar a colonização. Diante das dificuldades enfrentadas pelas capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decidiu centralizar a administração da colônia. Em 1549, foi criado o Governo Geral do Brasil. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou à Bahia com a missão de estabelecer uma capital, organizar a defesa da colônia e fortalecer o controle português sobre o território. A centralização administrativa permitiu a organização da justiça, da arrecadação de impostos e da defesa da colônia. A instalação do governo geral representou um passo importante para a consolidação da colonização portuguesa no Brasil. Legado das primeiras tentativas. O Brasil em construção. As primeiras tentativas de colonização do Brasil, entre 1530 e 1534, foram um período de aprendizado, desafios e superação. A experiência, muitas vezes marcada por erros e acertos, foi crucial para a consolidação da colonização portuguesa no Brasil. A fundação de São Vicente, em 1532, representou um marco na história do Brasil. A cultura da cana-de-açúcar, introduzida no século XVI, se tornaria a principal atividade econômica da colônia, com todas as suas contradições e impactos sociais. A língua portuguesa, a religião católica, a arquitetura colonial e a miscigenação racial são algumas das heranças desse período. O Brasil, desde os seus primórdios, se construiu a partir da diversidade cultural, da riqueza natural e da força de um povo que, apesar das adversidades, soube escrever a sua história.